Ai, 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 brilhe, brilhe, brilhe. É muito engraçado fazer a galera trabalhar, não explicar o direito que eles deveriam fazer e na hora de pagar, simplesmente meter um não paguei porque ficou ruim. O canal aí do mano tem 3.000 inscritos, vamos dar moral pra ele, pois. Mas é porque, mano, os caras editam um vídeo muito bosta. E não sendo suficiente, agir como um covarde e simplesmente ficar debochando da situação até o negócio realmente ficar feio pro seu lado. E, cara, meus parabéns, você realmente foi um palhaço nessa história. Porque é realmente engraçado que esse mesmo canalzinho, você simplesmente não consegue ignorar. Ficar mandando mensagens, zoando pra artista do cara, fazendo um postzinho no Twitter com carinha de riso, como se estivesse certo em alguma coisa. Mas eu te entendo, Brilhe. É realmente fácil zombar quando o problema é algo pequeno. E, infelizmente pra você, as coisas deixaram de ser algo simplesmente exposto pra um canalzinho pra se tornar um problema bem maior. Ok, eu sei bem que eu não expliquei nada nesse início de vídeo, então deixa eu explicar essa bagunça. Recentemente um canal chamado Green acabou fazendo um vídeo chamado Brilhe, o cara mais podre do YouTube, onde ele mostrava diversas coisas duvidosas acerca do Brilhe. Que pra você que não sabe, ele é um criador de conteúdo com mais de 2 milhões de inscritos, que ficou conhecido por aquele tipo de vídeo do tipo invadindo aulas online. De qualquer forma, nesse vídeo do Green, uma das coisas que ele aponta é sobre o fato do Brilhe estar divulgando um curso duvidoso, onde supostamente você conseguiria comprar muito mais barato roupas caras. Quem tiver o interesse de comprar as roupas diretamente com os fornecedores, roupas originais pagando muito mais barato, o link tá na descrição. Então aprenda finalmente a se vestir como os artistas que você acompanha. E honestamente, eu não preciso nem mencionar que essa porra é golpe. Até porque, vamos usar a cabeça aqui. Por que raios alguém compraria uma roupa de 24 mil reais, sendo que é possível simplesmente pagar esse por 70 reais e comprar por 8 mil? Ah, o valor de 8 mil é por conta que no site é dito que você pode conseguir um lucro de até 300%. De todo modo, não faz o menor sentido. Você realmente acredita que se os caras tivessem realmente esses tais fornecedores, eles iriam criar um curso para gerar concorrência? Mano, eles definitivamente ganhariam muito mais dinheiro simplesmente guardando esse segredo para si mesmo e revendendo. Então dizer que isso aqui é verdade é complicado. A segunda coisa que foi abordada nesse vídeo foi sobre ele divulgar cassino, mesmo com o público dele sendo majoritariamente infantil. E sobre essa questão do público, é possível provar isso usando o destaque que o próprio Brilhe deixou fixado no Instagram dele. O que na minha visão, por si só já é uma coisa paia. O problema é que não foi só isso que foi levantado, mas também que nos vídeos do próprio Brilhe tem uma sexualização absurda. E isso é algo que o próprio Brilhe faz questão de colocar. E essa print na tela é um pedido feito pelo próprio Brilhe para um dos editores dele. Então sim, o Brilhe ele quer esse tipo de coisa no canal dele. Só que isso acaba ficando muito pior quando a gente vê a seguinte coisa. As molecada lá gritando, tipo, ô safado, ó o Brilhe safado. Aí eu me senti mó desconfortável, mano, que a mina tava no meu colo assim. Não, mano, eu cortei do vídeo. Essa frase é muito boa, eu cortei do vídeo. O que mostra que sim, ele considerou que isso não seria legal pro público dele, mas ainda assim ele insiste em colocar esse tipo de coisa porque chama a atenção. Basicamente pra fechar essa desgraça, ainda foi abordado do porquê ele sempre tava procurando editores. Sendo o motivo disso a questão de que ele não pagava a galera que trampava com ele. E existem muitos relatos reclamando exatamente da mesma coisa. O Brilhe mandava eles editarem, não explicava o que eles queriam e no final ele só não pagava com a justificativa que tava ruim o vídeo que eles editaram. Ou quando pagava, demorava meses até eles receberem o dinheiro. Isso porque, segundo ele, o banco que ele usava tava com o Pix bloqueado. E eu achando que o Okabe era o maior caloteiro que eu veria. E assim que esse vídeo saiu, mostrando tudo isso, acabou que ele acabou viralizando. Tanto por conta da qualidade, como pelo conteúdo mostrado. O que por conta da repercussão, já de se esperar que o Brilhe teria que se pronunciar sobre o assunto e, bem... ao invés de eu comentar por cima, eu vou deixar vocês mesmos verem por si só. Meu esposo basicamente é porque um cara editou meu vídeo muito mal e aí eu paguei metade do valor pra ele. A ideia aqui é simplesmente descredibilizar os calotes que ele deu. Assim ele tenta resumir tudo a um simples editor que produziu apenas um vídeo ruim. O que na moral, que tática suja. Isso porque não foram um ou dois, mas vários. Não só de editores como mostrado pelo Green, como também de amigos. Pessoas que tinham contato com o cara e que ele simplesmente traiu a confiança a troco de nada. Tanto que o Esquilo e o Crono foram exemplos disso. No caso do Esquilo, o Brilhe tinha dado uma câmera quebrada para ele tentar consertar, e caso ele conseguisse fazer isso, ele poderia ficar com a câmera. Isso por conta que o Brilhe já tinha comprado outra e não queria gastar dinheiro com uma coisa que simplesmente seria descartada logo em seguida. E todo esse papo acabou sendo uma tremenda de uma mentira, isso porque o Brilhe algum tempo depois chegou com o papo de que a câmera que ele tinha encomendado não era tão boa quanto a antiga, e em resumo ele queria a câmera de volta. Eu tô ligado que você arrumou minha câmera, mano, você pagou 1.000 conto. Se eu te pagar 2.000, você me devolve ela pra eu voltar a usar? Que eu tô querendo fazer uns vlogs, eu vou gravar, tipo, vários vlogs só desabafando, falando uns bagulho da vida. Tipo, brisa da mente. Só que, tipo assim, eu sei que a câmera é minha
Só que eu ia Calma deixar aí, eu vocês tenho ficar usando casualmente. Eu quero que a câmera fique assim. Ele até mesmo chegou a ofertar R$2.000 para ter a câmera. Assim, o Esquilo acabou acertando essa oferta e bem... ele nunca pagou. Que novidade, né? E pra piorar, segundo o próprio Esquilo, em uma das vezes que ele foi cobrar o Billy, o cara mandou isso daqui. Dei a mensagem pra ele, mandou um print com vários Pix que ele tava recebendo do banco, tinha várias notificações do banco com valores altos que ele tava recebendo no Pix. A última notificação lá dava pra ver que era R$5.000, o último Pix que ele recebeu. E aí ele escreveu assim embaixo, tô duro, mano. Sério, debaixo dessa mensagem ele mandou uma outra foto de uma casa bonita falando, olha a favela. E isso aqui se torna fichinha comparado ao que rolou com o Crânio. Em que o cara pegou um vídeo do Billy pra editar e não só teve que gastar dias pra organizar um monte de arquivo fora de ordem, como a experiência de trabalhar com o cara foi péssima. E eu vou deixar ele mesmo contar como foi. Conta aí pra mim, tá suave, mano. Já tava uma dor de cabeça do caralho, já fiquei meio pá, porque, pô, ele não explicou nada como que queria o vídeo, o outro cara também não sabia como que ele queria, e eu fiquei tipo, e aí o que eu faço? O cara não manda as dublagens que tem que mandar pra terminar o vídeo, o cara não vê como tá o vídeo pra dar os feedback e tal. Pô, já trabalhei com vários caras, velho, é basicamente o mínimo que você tem que fazer, mano. Você manda lá um briefing do jeito que você quer o vídeo, ou alguns vídeos que você viu, que você quer que copia o estilo de edição daquele vídeo, e meio que não gostou do vídeo, e isso é um motivo pra ele não pagar os editores. Infelizmente essa que é a forma que o cara trampa, ele não explica como que ele quer o vídeo, e aí você edita o vídeo, e o cara fala, tá ruim. Inclusive, outro editor que tava responsável pela parte 2 desse vídeo acabou saindo pelos exatos mesmos motivos do Crânio. O caso do Crânio é até pior, porque quando ele foi cobrar o Billy pela edição, que ele gastou o tempo da vida dele pra fazer, o cara simplesmente deu manda o seu Pix se tá fazendo tanta falta, como se não fosse justo o cara receber o dinheiro por um trabalho que ele realmente fez. Mas esse nem é a pior parte. Isso porque o Billy ainda pediu a conta do Airbnb do Crânio emprestado e simplesmente conseguiu fazer a proeza de banir a conta do cara. E pra você que não sabe, essa plataforma serve pra você alugar imóveis em todos os países. Pra você basicamente conseguir morar temporariamente em algum lugar. Então, como medida de segurança, para evitar que pessoas simplesmente criem uma conta em seu local, deixando todo o prejuízo para o dono, é necessário apresentar um documento de identificação. Ou seja, se você for banido, você nunca mais vai poder criar uma conta nova usando o seu nome. E aí você entende o porquê foi grave o que o Billy fez. Não só isso, como em um podcast, o Billy menciona isso daqui. Saí viajando aí eu ia pra casa do cara, né? Aí, mano, eu ia. Aí eu era o cara chato que ficava um mês, tá ligado? Aí, mano, eu fui pro sul esse ano, Nordeste, São Paulo, casa de um, São Paulo, casa do outro, casa do Abelha lá no Rio de Janeiro. E no meio dessas viagens que ele fazia, teve um tempo que ele acabou ficando na casa do Crânio, onde o cara simplesmente quebrou um fone de 5K e, não sendo suficiente, vazou o endereço do cara ao vivo. Sem mencionar que, segundo o próprio Crânio, o Billy até mesmo chegou a pagar toda a timeline de um vídeo inteiro que ele estava editando para um cliente. O resultado disso, o Crânio acabou expulsando o Billy. Mais tarde eles acabaram se resolvendo, tanto que o Crânio ofereceu dar a briga ao Billy mais uma vez. Só que o Billy acabou ficando puto e não respondeu mais o Crânio. O que pra mim só demonstra o quão infantil ele é. Tanto que quando o vídeo do Green acabou estourando, o Billy chegou no WhatsApp do Crânio só pra falar isso. Boa, mano, faz um putz Billy, já que está ajudando essa galera. Vai hypar o seu canal. E esse mesmo moleque tem a cara de pau de posteriormente fazer um vídeo de pronunciamento falando isso daqui. Principalmente em relação ao Crânio, tá ligado? O Crânio é o principal motivo de eu estar fazendo esse vídeo resposta. Porque, mano, tipo, eu era muito fã do Crânio, cara. Eu era muito fã. O que aí você percebe o quão bom o Billy é como ator, porque o cara saiu do maior hater do cara para o maior fã com uma rodada de Expose. E tem mais coisa sobre esse pronunciamento que eu queria comentar, mas antes eu preciso mencionar uma coisa sobre os stories lá do início do vídeo. E o que eu queria mencionar sobre esse trecho daqui é justamente o que ele escreveu na legenda. KKKK, já tava com saudade de uma polêmica. E ver isso é um tanto engraçado, porque eu me lembro justamente que um tempo depois que ele teve aquela treta com o irmão do João Caetano, foi postado o seguinte vídeo, BillyExposed.mp4, em que ele menciona alguns problemas que estava tendo na comunidade dele, mas o que realmente é importante nesse vídeo é esse trecho. Verdade mesmo, eu não me imagino tretando com o youtuber, que eu acho isso um puta bagulho escroto. Mas aí tava postado de uma polêmicazinha, né? Porque eu não vou ser hipócrita aqui. Querendo ou não, esse vídeo é de 2021. Então, por fazer mais de 4 anos desde que ele foi postado, existe sim a possibilidade do próprio Billy acabar tendo mudado de ideia. Mas, sinceramente, eu duvido muito. Isso porque uma coisa que eu tenho toda a certeza do mundo que o Billy é que ele é um mentiroso. Isso acontece por conta que você pode separar o Billy em duas pessoas. Uma delas é aquele que ele é dentro do canal, enquanto a outra é aquele que ele é fora do canal. Sinal bem fácil de perceber quando você assiste o vídeo que ele fez de pronunciamento sobre essa treta, em que todo momento ele tenta passar uma imagem de uma boa pessoa, que todo esse cancelamento acabou iluminando ele porque ele começou a ver problemas aos quais ele nem mesmo tinha conhecimento. Eu pedi um choque de realidade, tá ligado? Eu pedi um choque de realidade, tipo assim, mentalmente, assim, eu falei, pô, eu quero, tipo, que abra a luz, assim, pro meu caminho, pra eu pensar no que eu vou fazer e
pra eu remodelar, pra eu tomar visão das minhas atitudes. E aí, tipo assim, passou 5 dias, veio esse Exposed aí, tá ligado? Que me ajudou a abrir muito o olho, porque eu pedi pra abrir meus olhos em relação à amizade, entendeu? Em relação a várias paradas. E tudo foi se respondendo, entendeu? Tudo foi... Eu nem quero mencionar que ele rola pra caralho pra começar esse vídeo, tanto que 7 minutos é só ele falando das coisas da vida dele. O que realmente me pega no início desse pronunciamento é que ele fala a seguinte coisa: se tivesse um vídeo desse meu ano passado, provavelmente eu ia responder, tipo assim, mandando todo mundo tomar no cu, tá ligado? mas pelo visto fazer pouco caso de toda essa situação, não se encaixa na sua definição, né? Exposed, o canal aí do mano tem 3 mil inscritos, vamos dar moral pra ele. Mas que pra mim debochar da situação e mandar todo mundo ir a merda não faça muita diferença. Eu não vou mentir, eu acho cômico você tentar fingir ser bonzinho nesse vídeo, até porque você apagou esse post que mostrava justamente se fazendo descaso com toda essa situação. E olha só, quem foi mesmo a pessoa que alguns dias antes de postar um certo pronunciamento tava fazendo story dizendo que tinha aprendido muita coisa nesses 2 dias, hein? E é conveniente você mudar de forma tão drástica a sua forma de agir. Em momentos você tava zoando artistas do Green, e outros você percebeu que como toda situação serviu pra você abrir os olhos. Poucas ideias, tava ligando pra nada, tá ligado? Só que agora, tipo assim, o bagulho veio pra mim na melhor hora, tá ligado? Aí chega na melhor hora e tu faz isso aqui. O canal aí do mano tem 3 mil inscritos, vamos dar moral pra ele. Qual é, Bilizinho? Aí fica difícil comprar a tua ideia, principalmente quando você nunca fala a verdade. Existem diversas pessoas às quais você foi escroto, e eu não tô me referindo a só calotes, tá? Com o selinho você chegou na foto que ele tava junto com a namorada dele e pediu pra eles terminarem, o que eu até consideraria ser uma piada, mas segundo o próprio Selink, já fazia um tempo que vocês não falavam um com o outro. E não só isso, como depois que você comentou essa parada, você simplesmente deixou de seguir ele, dando a entender que você realmente tava falando sério. Dos editor, era essa lembrança de tipo, tô comentando a foto da minha mina pra nós terminar. E aí, caralho, do nada, chapando, a gente fica mó mês sem se falar, mês sem trocar uma ideia. Do nada tu aparece contando a foto da minha mina pra nós terminar e tira o umf em mim. E olha que eu nem mesmo falei do Paulo Matias do Invenção, em que com o Paulo Matias, ele apenas pegou o Airbnb dele e distribuiu um par de coisa, o que acabou totalizando R$700. E esse dinheiro o Billy acabou demorando pra pagar, sendo que o próprio Paulo Matias não tinha dinheiro sobrando. Isso por conta que ele tava investindo no bar dele. E essa informação era algo que o próprio Billy já sabia. Me manda durante essa semana, quando você puder, por favor. Eu tô bem fudido de grana por causa das paradas do bar. E isso real vai fazer... Mesmo Billy sabendo disso, o Paulo Matias teve que cobrar diariamente o cara até ele pagar. Olhando agora, ele teve sorte que o Billy realmente pagou e não deu calote dele. Já sobre a Invenção, o que aconteceu é que o Billy simplesmente xingava e desmerecia o cara à toa. Você percebe isso quando o próprio Invenção nem ao menos respondia a ele. Agora, você sabe tudo isso que eu te mostrei? Tirando a situação do crânio e a questão dos editores, nenhum desses assuntos que eu mostrei é abordado no processamento do Billy. Sendo que até pelas questões que ele se propõe a conversar, ainda assim ele manda sequência de falas incríveis. Porque os que dava errado, não é que eu dei calote em todo mundo, tá ligado? Tipo assim, os caras não me entregavam o vídeo, aí eu pagava metade, tá ligado? Mas não é que eu dei calote na rapaziada. Pera aí, Pinóquio, você deu ou não calote na rapaziada? Primeiro você decide, depois a gente tenta conversar, cara. De todo modo, se você negociou com os editores, mandou pra eles a referência e ainda assim não chegou ao resultado que você queria, me responda. E quem é o culpado na equação? Todos eles estão errados e você é o único fazendo certo? Colocando dessa forma não se torna algo engraçado? Será que é culpa deles de não conseguirem o resultado que você quer? Ou será que a culpa é sua de não conseguir se comunicar direito com eles? Isso é uma boa pergunta, sabia? Tem que falar que, pelo que eu sei, teve sim galera que você deu calote. Nem ao menos pagou metade do valor a esse pessoal. E bem, o resto do pronunciamento dele é basicamente ele tentando usar da nostalgia, dizendo que só tinha errado com o crânio. Porque honestamente eu não vou negar. Eu fico realmente triste com tudo isso. Isso porque eu acompanhei ele antigamente. A visão que eu tinha desse moleque era que ele era gente boa. Principalmente por conta desse tipo de fala aqui. Discussão, mas os inscritos podem chegar em mim e falar: pô, Bri, tu fez merda, vamos melhorar isso aí. Tu foi trouxa. E era esse tipo de atitude que eu esperava dele. Que quando tudo isso começou, ele levasse a situação a sério e tentasse realmente explicar as coisas que ele era acusado. Sem nenhum truque. O que, bem, já mostrei que não foi o que aconteceu. Na verdade, mesmo nessa época, existiam relatos de que ele acabava dando calote nos editores também. Então isso não é uma coisa recente e, honestamente, Brilho, eu tenho uma pergunta sincera pra você. Alguma vez você realmente se importou com alguém? Porque você sabe tão bem quanto eu o tanto de amizade que você perdeu por conta das suas ações. Esquilo, Selink, Abelha, Invenção, Paulo Matias e uma galera que nem mesmo quis se pronunciar durante tudo isso. Você teve muito tempo pra mudar. E não só isso, como você teve pessoas pra te alertar. A única pessoa que realmente decidiu se afundar cada vez mais nisso foi você mesmo.